Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração para o seu coração. Esther, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Esther, porém, não declarava a sua parentela, e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. A rainha Esther, ela teve uma boa criação. O Mardoqueu o ensinou e a criou muito bem, principalmente na lei e na palavra de Deus. E ela era obediente. Ela não questionava a ordem de Mardoqueu, os ensinos de Mardoqueu, porque era para o bem dela. E ela a respeitava. Que bonito isso. E Mardoqueu era primo dela, não era pai legítimo. A rainha Esther perdeu os pais muito cedo, mas ele deu uma boa educação. A Bíblia diz: ensina ao teu filho no caminho que deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Só que eu quero compartilhar com você um entendimento aqui. O Mardoqueu falou para a rainha Esther, quando casou com o rei: não declara o seu povo. Eu sei que tem muitas revelações aqui, mas eu quero trazer esse entendimento: não declare a sua parentela. Foi o que ele falou para ela, ó. Porém, não declarava a sua parentela a Esther e o seu povo. Tem coisas que você não pode falar, tem coisas que é segredo. Você não pode ficar expondo a sua parentela, isto é, a sua casa, a sua família, para com os de fora. Você precisa saber o que você vai falar, o que você vai expor. Vigie muito sobre isto. Porque tem gente que fica dando com a língua nos dentes, irmãos. Fica criticando e falando mal do cônjuge, criticando o filho. Isso vai acabar chegando no ouvido deles. Porque se você abrir o seu coração e expor para uma pessoa que você acha que é de confiança e é fofoqueiro, isso vai se espalhar e vai chegar nos ouvidos deles. E eles vão ficar muito chateados com você se você fizer isso. Então não declare. Tem coisas que não se revelam. Ainda mais particularidades da sua vida e da sua casa. Se você for falar alguém, fala com alguém de confiança, que vai ficar só entre vocês. Como o caso aqui de Mardoqueu e Esther. Esse assunto ficou só entre eles. Então tem assunto que não é para todo mundo. Mas se você quer falar, quer expor, que seja com alguém espiritual, com alguém que é ético, com alguém de confiança e que vai até te ajudar em oração. Então não fica revelando e descobrindo os segredos da sua parentela, quer dizer, da sua casa, da sua família, até mesmo coisas em relação a você. Há uma visão que Deus te deu, um sonho que Deus te deu. Tem coisas que não se revela. Você se lembra quando José contou o sonho aos seus irmãos, o problemão que ele teve? É óbvio que o sonho dele se cumpriu, mas olha o problema que ele teve. Então tem coisas que você não pode falar até se cumprir. Jesus deu uma ordem para os discípulos quando eles subiram ao monte da transfiguração e eles viram Jesus se transfigurando. Pedro chegou a dizer assim: é bom estarmos aqui, vamos fazer três cabanas aqui, três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Porque, além de Jesus se transfigurar, apareceu ali Elias e Moisés. Só que ele não sabia o que está falando. E Jesus, depois que passou aquela manifestação da glória de Deus, ele disse: não conte isso para ninguém. E eles guardaram esse segredo entre eles. Pedro só contou, porque Jesus falou assim: você só deve contar depois que o Filho do Homem for glorificado. E Pedro vai contar muitos anos depois em uma de suas cartas. Então tem coisas que você só pode falar quando for confirmado. Jesus confiou nesses três. E os outros 9? Jesus sabe o porquê, porque esses três eram mais íntimos, eram mais leais a ele. Então não fique expondo, não fique mostrando para todo mundo. A Bíblia diz do rei Ezequias. Ficou doente, de repente Deus o curou. Aí veio o rei, que era inimigo, enviou um embaixador para que lhe desse condolências. E ele se alegrou, enviou até presentes. Sabe o que ele fez? Abriu a porta da sua casa, abriu a porta do palácio, do templo, e mostrou
tudo que ele tinha. E diz a palavra de Deus que depois Deus enviou um profeta e falou: o que eles vieram fazer aqui? Ah, eles veio me consolar, veio ver se eu estava bem. Você mostrou alguma coisa para eles? Ah, sim, eu mostrei tudo que eu tinha. Ele falou: você vai perder tudo isso. Como que você vai abrir a porta da sua casa? Como que você vai expor algo com pessoas que às vezes não têm nem intimidade com você? É no seu trabalho, é na sua igreja, você nem conhece a pessoa direito e você fica expondo. E mesmo se você conhecer pessoas, nem todo mundo é seu amigo. Então não exponha, tem coisa que você tem que guardar segredo. Guarde segredo. Coloque isso no seu coração. Não declare coisas que não convêm para os outros. Se você precisar de ajuda em oração, está passando uma luta dentro da sua casa, que seja um Pedro, um Tiago, um João, que seja um Mardoqueu e Esther, mas que sejam pessoas de confiança, que vão lutar e orar por você para mudar essa situação. Por isso, silêncio, guarde segredo. Isso é muito importante para você não ter problema depois. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.